Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Vamos continuar com a nossa série Jesus mais Curiosidades. E hoje nós vamos falar sobre a nossa incredulidade. Por que é tão difícil para nós confiar, acreditar no sobrenatural, no mundo espiritual? A gente vê grandes personagens da Bíblia, né? Demonstrando essa falta de fé, a dúvida que vem no coração. E é impressionante, né? É interessante ver que isso não é só nós, não é só a nossa geração. Muitos grandes personagens bíblicos também passaram por isso, por esses momentos de falta de fé, de incerteza, né? Nós vamos começar com o texto de Juízes, capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 36. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e em toda a terra havia orvalho. Esse texto nos mostra como nós temos dificuldade, né, para acreditar no sobrenatural, nas coisas de Deus, né? Porque Gideão aqui, ele, né, para a gente entender aqui o contexto, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente. E por conta que Deus tinha entregado eles nas mãos dessas nações por conta do pecado de Israel. Mas o povo se arrepende, ora a Deus, e Deus levanta Gideão como juiz daquele povo e libertador daquela opressão, né, que ele estava passando. Que o povo vinha, né, os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente vinha e roubava todo o suprimento deles, né? Toda a lavoura, tudo que eles tinham, eles vinham e roubavam. Então, o anjo aparece a Gideão e diz que Deus vai salvar o povo de Israel através de Gideão. E aí, ele, no versículo 17, Gideão fala: se é o Senhor falando comigo mesmo, então espera um pouco aí que eu vou fazer o anjo ficou esperando, ele fez aquela comida, trouxe lá para o anjo, né, ele tocou naquela comida, aquela comida queimou e subiu, né, para Deus a fumaça. Então Gideão entendeu que era realmente Deus que estava falando com ele. Mas logo na frente ele começa a duvidar de novo. Será que era Deus mesmo? Será que realmente eu vou conseguir livrar esse povo, meu povo, da mão dos midianitas, dos amalequitas? Então ele faz essa prova com Deus, né? Não devemos criticar Gideão, porque nós também somos assim. Quem não já fez isso? Eu mesmo já fiz. Eu me lembro que no ano 2014 eu passei um processo muito difícil, mas foi um ano assim que eu tive muita experiência com Deus. Eu falava as coisas com Deus e acontecia assim, ele respondia assim na mesma hora. Eu achava aquilo impressionante, e muita coisa que acontecia eu não acreditava.
que era Deus. Então eu ficava fazendo prova com Deus, assim como Gideão. E ele respondia com todo o amor e toda a paciência que ele tem conosco, porque ele sabe as nossas limitações, né? E Deus é grande, Deus é tremendo. Eu lembro que Deus falava comigo, né? Deus me mostrava coisas e em sonhos, e acontecia no mesmo do jeito que ele me mostrou no sonho, acontecia. Deus me falava, eu ouvi a voz, em 2014, eu ouvi a voz de Deus, audível, assim mesmo, falando comigo. E teve uma certa vez que eu falei assim, eu fiz assim igual de Gideão, eu falei, eu tinha, né, aquela antena Sky em casa, e na Sky tem um canal só de música, né? A gente escolhe lá música gospel, música, né, sertanejo, o que a gente quiser. E aí eu escolhi lá música gospel. E aí tinha lá ia tocando as músicas lá variadas assim. E aí eu falava com Deus. O Senhor fala comigo na primeira música. Aí o Senhor pula a segunda música e fala comigo na terceira música a mesma coisa. E Deus falava com cantores diferentes, ritmos diferentes, mas a mesma mensagem. Ele falava comigo na primeira música, pulava a segunda e falava na terceira. Eu falei, Deus, agora eu pulo duas músicas e falo na próxima. Deus falava. Eu falei, Deus, agora fala comigo duas músicas seguidas. E Deus falava comigo. E foi impressionante naquele ano 2014. Muito, muito mistério assim, de Deus mesmo. Foi coisa tremenda. E, e eu me vejo quando eu leio Gideão fazendo isso, eu lembro desses dias, desse ano que foi um ano que eu tive assim, essas experiências com Deus. Então é impressionante como nós temos essa dúvida, nós temos essa dificuldade de acreditar uma vez só que Deus fala, né? A gente vê João Batista. João Batista viu quando Jesus foi batizado, né? Ele viu uma pomba sobre a cabeça de Jesus. Ele ouviu a voz de Deus falando: esse é meu filho amado, né? E depois, quando ele estava preso, ele manda dois discípulos perguntar para Jesus se realmente ele era o Messias ou eles devem esperar outro. É impressionante, né, como nós temos essa dificuldade de crer totalmente no sobrenatural, né? Ouvir uma voz de Deus e seguir aquela voz, né? A gente fica procurando confirmação o tempo todo. A gente não... Quando Pedro estava preso e o anjo chegou para libertar Pedro da prisão, ele achava que era uma visão, ele não acreditava, estava acreditando naquilo. Então, às vezes a gente prega, a gente até crê no sobrenatural, mas quando acontece, a gente fica meio que duvidando, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Deus conhece as nossas limitações e Ele tem agido, tem nos suportado a nossa incredulidade e tem tido paciência conosco. Amém? Que Deus abençoe e tenha fé, creia. Nosso Deus é tremendo, é poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.